Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos aqueles que estão conectados conosco para esse momento especial. Que o Senhor abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu queria ler uma palavra de Deus que está aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, onde nós temos o seguinte relato. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: "Vamos passar para a outra margem." E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: "Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos?" E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: "Acalme-se, fique quieto." O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: "Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé?" Eu creio que não tem como a gente não entender a indignação dos discípulos, conforme nós podemos ver aqui no nosso texto. Vamos tentar imaginar a cena. Uma tempestade violenta, ela se abate sobre os discípulos que estavam tentando atravessar para o outro lado. O vento uivando, o barco sendo açoitado pelas ondas, os discípulos molhados e a água entrando no barco e eles lutando quase que desesperadamente para que o barco não afundasse. E onde estava Jesus? A palavra diz que Jesus estava dormindo na popa. Então, olhando assim por cima essa cena, eu diria que não tem como a gente não concluir que Jesus não estava nem aí para a realidade dos discípulos. Ele estava totalmente indiferente. Mas eu queria que você parasse, porque não é bem assim. Eu creio que tem outros princípios que estão inseridos nessa história que a gente não percebe, muitas vezes não se dá conta, mas que são importantes. Então, em primeiro lugar, por que Jesus dormia? Se nós olharmos o contexto, Jesus havia tido um dia extremamente estafante. Ele esteve reunido com as multidões, ministrando as multidões durante todo o dia. E é claro, ele se deparava com pessoas com todo tipo de necessidade, pessoas com toda sorte de problemas o procuravam. E ele ali procurando ministrá-los. Então não apenas o desgaste físico, mas o desgaste emocional, o envolvimento espiritual em todas essas ministrações levaram Jesus à exaustão. Ele estava realmente extremamente cansado. Por isso, ele estava dormindo. Mas tem um outro princípio que eu gostaria de comentar com os amados, que eu creio que também é extremamente importante para que nós entendamos por que Jesus, naquele contexto, estava simplesmente dormindo ali na popa do barco. Quando nós lemos o texto, nós vemos que foi Jesus que deu a ordem aos discípulos para que eles atravessassem o lago para o outro lado. Agora, preste atenção, nós podemos afirmar com certeza que a instrução para passar para o outro lado não partiu de Jesus. Por que não partiu de Jesus? Deixa eu tentar explicar, não se assuste. Quando nós lemos, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 30, ali está escrito o seguinte:
diz: eu nada posso fazer por mim mesmo, disse Jesus. Então Jesus, eu nada posso fazer de mim mesmo. E se nós formos um pouquinho adiante, capítulo 6, no versículo 38, também está escrito: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, quando nós lemos um texto assim, o que nós concluímos? Concluímos que Jesus havia recebido essa ordem do Pai, porque o texto diz que Jesus não fez absolutamente nada que o Pai não lhe orientasse a fazer. Então, quando Jesus diz aos discípulos: vamos passar para o outro lado, ele estava apenas repassando algo que ele havia recebido do Pai, porque ele estava sendo orientado e dirigido pelo Pai em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Então, nós tendo esse tipo de entendimento, compreendendo esse princípio que norteou toda a vida e norteou todo o ministério de Jesus, nós podemos descobrir o motivo da sua atitude calma durante aquela tempestade. Por que Jesus não estava preocupado? Jesus não estava preocupado porque com certeza ele tinha convicção de que o Pai, que havia dado a ordem para que eles passassem, se encarregaria de fazê-los chegar ao seu destino. Afinal de contas, a ordem havia sido dada pelo próprio Pai. Então Jesus, ele estava despreocupado porque alguém muito mais poderoso, muito mais tremendo, o Pai, o verdadeiro Deus, estava ali controlando certamente aquela situação e ele faria com que os discípulos chegassem ao seu destino, mesmo tendo que enfrentar uma tempestade, mesmo tendo que enfrentar aquelas circunstâncias adversas que se levantaram. E se Deus, ele está no comando, a pergunta é: quem pode impedir? Ninguém. E então, essa compreensão é extremamente importante. Por quê? Porque Jesus, ele dependia do Pai. Ele tinha toda a sensibilidade. Era um relacionamento muito profundo entre o Pai e Jesus. Tanto é que Jesus diz: eu não faço nada sem que o Pai me oriente. E certamente aqui, ele também havia recebido essa orientação do Pai. Por isso Jesus conseguia dormir naquela circunstância, porque ele sabia que o Pai, que havia dado a ordem, certamente guardaria os discípulos para que eles chegassem ao seu destino. Mas vamos trazer isso agora para o nosso contexto. A Bíblia nos conta que Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, e hoje ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Se nós cremos em Jesus, se nós obedecemos a palavra de Jesus, se nós confiamos nas promessas que Jesus liberou na sua palavra, eu digo a você que me ouve nessa hora, nós podemos confiar sincera e verdadeiramente no Senhor. Nós podemos descansar nesse Jesus, mesmo no meio de tempestades. Nós estamos começando um ano, estamos nos primeiros dias de um novo ano. É claro, nós vamos enfrentar tempestades, vão surgir dificuldades, circunstâncias inesperadas, de repente, vão vir sobre nós. Mas quando nós entendemos quem é o nosso Deus, quando nós cremos nas promessas e em todos os ensinamentos e as orientações que o Senhor traz para a nossa vida, nós podemos encarar todas as dificuldades
com tranquilidade. Não precisamos nos desesperar, não precisamos nos apavorar. Por quê? Porque Deus, Ele é fiel. A mão desse Senhor com certeza estará sobre nós. Isso fará com que nós cheguemos ao nosso destino. Isso é, que nós desfrutemos as promessas que foram liberadas na nossa direção, que nós experimentaremos a vitória que Deus tem preparado àqueles que esperam no seu nome. Quando nós lemos as Escrituras, nós encontramos lá em Mateus 24:35, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. O que significa isso? Que você, meu querido, você, minha querida, pode confiar no Senhor, mesmo no meio de uma tempestade. Porque a palavra do Senhor não passará. Ela se cumprirá na sua vida, mesmo que isso implique em algumas dificuldades, algumas lutas, mas você obterá a vitória. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, no versículo 20, diz: todas as promessas têm em Jesus o sim. Eu gosto muito desse texto, diz lá todas as promessas de Jesus, não são apenas algumas, todas elas têm em Jesus o sim. Então, mesmo que você enfrente algumas dificuldades neste ano, mesmo que sobrevenham algumas circunstâncias talvez inesperadas, fique tranquilo, continue crendo, fique na sua posição, porque há uma promessa, há uma palavra de Deus, que as promessas dele têm o sim na vida dos que confiam no seu nome. Você precisa crer nisso, tomar posse disso na sua caminhada durante este ano, para que você não entre em desespero, para que você não se apavore, para que você não perca a paz, mas os seus olhos fiquem fitos no Senhor, sabendo que, por mais difícil que sejam certos momentos, certas circunstâncias, o Senhor vai te tirar dessa situação e você vai ter a vitória do Senhor. Há um outro texto lá no Antigo Testamento que está em Números, capítulo 23, versículo 19, onde diz que o Senhor é um Deus que sempre vai honrar as suas promessas. É uma palavra muito preciosa, diz lá, que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. O que Ele promete, Ele cumpre. O que Ele diz, Ele faz. Que palavra linda, que a gente precisa guardar no coração, exatamente para poder sacar essa palavra na hora da batalha, na hora da dificuldade. Quando você estiver passando em alguma circunstância mais difícil, pegue esta palavra, leia, medite, ore em cima dela. Senhor, aqui há uma palavra do Senhor, eu estou firmado nesta palavra. Eu quero dizer para você, você vencerá, você sairá ileso dessa tempestade, sairá ainda mais forte. Por quê? Porque você terá tido uma nova experiência da fidelidade do Senhor na sua vida. Então, queridos, nós estamos nos primeiros dias do ano de 2024, com certeza não sabemos o que nos espera, mas uma coisa nós sabemos: o nosso Deus não muda, Ele é o mesmo Senhor, e a sua palavra é a verdade, e com certeza, se nós permanecermos firmes nesse Senhor, se nós lançarmos a nossa vida sobre a palavra, se nós caminharmos sobre a palavra, as promessas liberadas pelo Senhor, teremos experiências maravilhosas. Experimentaremos ação sobrenatural de Deus a nosso favor. Certamente vamos ter algumas experiências de Deus nos tirando de situações extremamente complexas, mas Deus nos tirando e nos colocando novamente sob a rocha, sob a terra firme. E isso é essencial para que você descanse, para que você possa dormir como Jesus, no meio daquela tempestade, ele conseguia dormir. Por quê? Porque ele tinha certeza das coisas
de Deus ao seu redor. E ele sabia que o Senhor, ele estava no controle. E eu quero finalizar essa palavra dizendo, meu irmão, minha irmã, entenda, o Senhor jamais perde o controle. Eu quero orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos vivendo os primeiros dias de um novo ano. Eu quero, Deus, colocar cada pessoa que está ouvindo essa palavra, que está conectado conosco. Senhor, Tu conheces as circunstâncias, não só conhece o hoje, mas o Senhor conhece o amanhã. O Senhor sabe de tudo que vai acontecer na vida dessas pessoas. Minha oração já é, Deus, que o Senhor, ó Deus, cerque cada um em nome de Jesus. Que o Senhor sempre tenha a provisão pronta, Pai amado, para socorrer os Teus filhos e filhas na hora da tempestade. Pai, para acalmar os ventos quando necessário. Pai, para acalmar as ondas quando necessário. Pai, para, enfim, Senhor, trazer bonança, que é a promessa do Senhor na vida daqueles que esperam no Teu santo nome. Deus, é no nome de Jesus que eu coloco cada pessoa que me ouve nessa hora na Tua presença. Deus, pega os Teus filhos pela mão, guia o Senhor neste ano de uma forma muito linda, preciosa, pessoal, íntima, que cada um experimente o Senhor. Pai, experimente coisas novas e assim a fé, Deus, a convicção do Teu amor, Deus, a visão da Tua fidelidade sejam ampliados cada vez mais na vida e no coração dos Teus filhos. Eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, só lembrando a nossa atividade, estamos na segunda semana do mês de janeiro de 2024, então temos nossas reuniões normais no final de semana, Conexão Livres, os jovens no sábado às 20 horas e no domingo, 2 cultos da família, 9 horas da manhã, 19 horas. Viemos de uma semana abençoadíssima, os cultos de primícias, todas as noites na presença de Deus, foi uma glória. Eu creio que no domingo haverá uma unção que se derramará no culto. Deus certamente ampliará as suas ações. Estamos declarando isso, estamos crendo nisso e estamos buscando o Senhor para que Ele amplie a sua ação na nossa vida e nos leve a experiências mais tremendas com Ele. Venha, participe, seja abençoado. Obrigado por você ter estado conosco. Deus abençoe a sua vida e a sua casa.